Meus queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 58 e vamos considerar o texto dentro do seu contexto imediato, anterior, do versículo 1 em diante, dividindo este momento devocional em 4 partes, 4 pontos que nos levarão a refletir sobre o maior acontecimento da história. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler o verso 58 e considerar todo o texto anterior do verso 1, dividindo em 4 partes, e aí iremos compreender o que o apóstolo Paulo quer que a igreja de Corinto compreenda, e nós, nesta manhã, devemos também, no lastro, no caminho daquilo que o apóstolo Paulo quer, conduzido pelo Espírito Santo, que a igreja compreenda, certamente é da vontade de Deus que nós também compreendamos a mesma coisa que está no texto sagrado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos ler todos juntos esse verso? Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse texto, como muitos outros, às vezes é recortado, retirado do seu contexto, para que, por pretexto, sirva de um objetivo extra às Escrituras. Muitas vezes, quando nós encontramos um irmão ou outro que encontra-se desanimado nos trabalhos da obra do Senhor, na obra missionária, na obra do exercício do ministério pastoral, presbiterial, diaconal, na vida cristã, aí às vezes a gente percebe uma pessoa que está ali abatida, triste, cabisbaixa, a gente manda alguns versos da Bíblia, a gente recorta alguns versos. Este verso é um verso que faz parte da categoria daqueles que são enviados para as pessoas que estão abatidas, entristecidas, desanimadas. Aí às vezes a gente chega e diz, fica assim, não, meu irmão, fique tranquilo, olhe, seja firme, seja inabalável, seja sempre abundante na obra do Senhor, e tenha certeza de uma coisa, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é errado que nós fortaleçamos uns aos outros, a despeito das lutas, das dificuldades que nós enfrentamos. É preciso que nós estejamos sempre do lado do outro ali, dando injeção de ânimo e tudo mais. Mas é preciso que nós compreendamos o porquê que o apóstolo Paulo vai encerrar o capítulo 15, trazendo a necessidade para que a igreja, porque Paulo está falando a igreja, para que a igreja continuasse firme, para que a igreja continuasse abundante na obra do Senhor, firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque ele diz, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que a gente entende numa leitura superficial? É que quando nós, apesar das dificuldades, dos desânimos, das lutas que vêm sobre nós, nós precisamos estar firmes, inabaláveis e abundante, ou seja, constante, forte e intensamente envolvido na obra do Senhor, porque aí ele diz, no Senhor o vosso trabalho não é vão, ou seja, existe uma expectativa de quê? Presente no texto, de compensação, não é?
Existe uma expectativa de compensação, que às vezes a gente começa, é natural, a trazer essa expectativa de compensação para a vida, aqui na terra, de que durante a nossa trajetória, durante o nosso serviço, alguma coisa boa vai acontecer. Aí Paulo nos diz, né? O que é? No Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, então, meu irmão, vamos trabalhar, porque eu não sei o que é que vai acontecer, mas vai acontecer, porque o que a gente está fazendo para Deus não vai ficar assim, Ele não vai passar vistas grossas, Ele vai trazer alguma coisa, Ele vai nos dar alguma coisa, Ele vai nos proporcionar alguma coisa. Tá certo ou está errado tirar essa conclusão? Veja só, entender que do Senhor vem a bênção não é errado, mas para que nós possamos entender o que é que o apóstolo Paulo está falando sobre não ser vão o trabalho que nós realizamos no Senhor, a gente vai começar a tirar algumas coisas daquilo que no subconsciente fica subentendido como bênçãos temporais, materiais, circunstanciais, que tem a ver com a minha desenvoltura, com o meu progresso na atividade que eu estou envolvido, que eu preciso ser firme, inabalável e abundante. Existe uma expectativa de compensação que muitas vezes nós somos levados a deduzir que essa expectativa ela é material, de bem-estar, de situação confortável. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando no Senhor o trabalho, e que trabalho, não é vão? Aí agora, se sua Bíblia for como a minha, que eu preciso voltar uma página, você vai voltar uma página comigo, vai deixar de olhar para mim e vai olhar para o texto, para que o texto diga nesta manhã a nós qual é a obra do Senhor e por que no trabalho do Senhor qual é a expectativa de compensação que nós estaremos recebendo e entendendo se essa expectativa de trabalho está relacionada ao que eu faço ou à essência da obra do Senhor. Porque é isso que o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Coríntios. É isso que o apóstolo Paulo vai trazer como direção à igreja de Coríntios. Do versículo 1 em diante, nós vamos dividir em 4 partes e refletir sobre estas verdades, sobre o grande acontecimento da história, que se dá na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, do versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 15, nós encontramos a boa nova da salvação. Paulo está falando de salvação, de vida com Deus, de comunhão com Deus, de uma vida transformada, de uma vida modificada, de uma vida com Deus que se verifica como expressão de propósito de existência, que suplanta, que supera, que vai para além das expectativas de existência que nós muitas vezes estimulamos a nós e aos outros. Então, do versículo 1 ao versículo 2, Paulo vai falar da boa nova, o bom anúncio, a boa notícia. Do versículo 3 ao versículo 8, Paulo vai trazer o conteúdo desta boa notícia. Ela é uma boa notícia, mas como é que eu vou compreender esta boa notícia? Qual é o caminho? Quais são os degraus, os pontos para que eu possa compreender a boa notícia da salvação? Do versículo 3 ao versículo 8. E aí do versículo 12 até o versículo 19, o apóstolo Paulo vai desenvolver o fortalecimento da argumentação desta salvação, que está atrelada a tudo aquilo que ele falou do versículo 3 ao versículo 8. Porque a essência do Evangelho está no versículo, dos versículos 3 ao versículo 8. E Paulo então vai dilatar, expandir a perspectiva argumentativa sobre a salvação.
E, finalmente, em último ponto, Paulo vai falar do versículo 20 ao 24, do 52 ao 58, a argumentação da esperança. Veja bem, antes de nos aprofundarmos nestes 4 pontos que já estão colocados, se você não anotou, depois você vai chegar em casa, ouvir a pregação e anotar tudo de novo, certo? Mas eu tenho certeza que se você tiver o mínimo de atenção à palavra de Deus, você já mentalizou, já fez um esquema na mente. Você entendeu agora qual é o caminho que nós vamos seguir na nossa reflexão nesta manhã. Mas para que possamos melhorar o entendimento, vamos entender o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Porque não há uma mística neste dia. Este domingo não é um domingo diferente do domingo anterior, que nós estivemos aqui também. Este domingo não é um domingo melhor do que o domingo que vem, que nós estaremos aqui. Este domingo não é melhor, diferente, mais especial. Não existe uma magia aqui, que está aqui hoje e não está durante os 51 domingos que compõem o calendário. Todo domingo é igual, inclusive esse. Porque todo domingo é o dia que na história da redenção, principalmente a partir do marco histórico da ressurreição de Cristo, quando a igreja no Novo Testamento passou a se reunir com a liderança dos apóstolos a partir de um referencial de um dia, quando no 7º dia, no primeiro dia da semana, o Senhor Jesus ressuscitou e apresentou-se diante dos seus discípulos. Este é um marco histórico. Foi o texto que nós lemos em Lucas para introduzir a abertura deste momento de adoração. O fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Os apóstolos, a partir de então, passaram a reunirem-se junto com os irmãos para adorar o Senhor, para estarem juntos na presença do Senhor no dia do Senhor. O dia do Senhor, há 2 perspectivas. O dia do Senhor como sendo o dia que o Senhor separou para que o povo de Deus descanse de toda a sua labuta, para ter em Deus todo o prazer. Deus havia estabelecido isso lá na criação, quando depois de criar Adão e Eva, deu a eles o quê? Os mandatos espirituais. O mais importante não era o mandato cultural, o poder do homem sobre a criação dado por Deus. O mais importante não era o mandato social, a relação sexual que Adão teria com Eva e, a partir daí, a formação da família. O poder na criação é algo importante. O poder de uma relação que forma um núcleo de relacionamento familiar é algo importante. Mas mais importante do que estas coisas, eu diria inclusive que se essa primeira não for cumprida, as outras duas deixam de ser cumprida, é o mandato espiritual. O mandato espiritual era para que o homem se relacionasse satisfatoriamente, plenamente com Deus, de tal forma que o homem não sentisse necessidade de absolutamente mais nada. É Deus preenchendo o ser de Adão, é Deus preenchendo o ser de Eva, a tal ponto deles, como casal, como indivíduos, não sentirem absolutamente necessidade de mais nada. É como o salmista Davi, no Salmo 23, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que é outro texto que nós tiramos do contexto pelo pretexto de trazer alguma mensagem boa,
Quando, na verdade, o que o salmista está dizendo não é que tendo o Senhor como pastor não vai faltar provisão, embora isso também possa ser verdade, mas o que o salmista está dizendo vai muito além da providência ou da provisão à necessidade material. Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e eu não necessito de mais nada. Tendo o Senhor como pastor, eu não necessito de mais nada. Eu estou satisfeito. Eu só preciso dele. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do Senhor. Mas o homem caiu. O homem separou-se da comunhão com Deus. Ao passo em que Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, prometeu um caminho de restauração, de redenção, pela semente da mulher, por meio da semente da mulher. Então, o que é que a Bíblia fala? Se alguém lhe perguntasse qual é a história da Bíblia, aí você diz assim: pastor, a Bíblia tem tantas histórias, eu não saberia lhe dizer qual é a história da Bíblia. Por meio de várias histórias, a Bíblia fala de uma história só. Você sabe qual é? Grave, anote, para você nunca mais esquecer, e quando alguém lhe perguntar qual é a história da Bíblia, aí você vai dizer: a história da Bíblia é a história da redenção. A história da Bíblia é a história da redenção. Quando Deus prometeu que da semente da mulher viria o resgatador, a partir de então, a história humana serve como um túnel de eco, onde os atos e acontecimentos históricos vão apontando. Sabe quando você vai para algum lugar que lhe colocam num corredor e alguém diz: como é que eu chego em tal lugar? Vá seguindo as setas. Você vai seguindo as setas. Semana passada eu estava num dos aeroportos ali em São Paulo, aí tinha 2 amigos me esperando para fazermos a conexão juntos, e aí eu disse: você está onde? Eu estou no portão B50 e tanto. Eu não sei onde é. Aí fui perguntar a uma moça, a moça disse: vá seguindo a linha roxa. Se você for seguindo a linha roxa, você vai chegar no portão que você deseja. E eu não olhei mais para cima, aí o percurso todinho foi procurando a linha roxa. E eu fui em várias estações, até que eu cheguei na minha estação, seguindo a linha roxa. Quando nós vamos ler a Bíblia, devemos entender que a Bíblia é a história da redenção. E quando nós vamos ler a Bíblia sabendo que ela é a história da redenção, nós temos que seguir a linha do sangue. Ela vai nos levar a compreendermos a história da redenção, que nos leva a compreender a semente da mulher. A semente da mulher que haveria de vir, mas a corrupção do gênero humano se multiplicou de tal forma que isto provocou a ira de Deus e o limite da tolerância de Deus, ao ponto de Deus dizer assim: o homem é tão corrupto, tão mau, que eu vou destruir. Então, muitas vezes, a manifestação do pecado parece que vai cobrir a questão da promessa, da necessidade da redenção. Mas a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Veja bem, quando a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, não é que Noé provocou a graça de Deus, porque a doutrina romana não nega que a salvação é pela graça, mas que você tem que fazer por onde merecer a graça. A salvação na doutrina romana é pela graça, mas você tem que fazer alguma coisa para merecer essa graça. Quando a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, não
é que Noé provocou a bondade de Deus e de repente Deus olhou e disse assim: está tudo tão ruim que o único que eu estou vendo mais ou menos limpinho é Noé. Não. É que Noé foi agraciado, assim como Maria foi agraciada. O que foi que o anjo disse para Maria? Que ela era o quê? Uma agraciada. Não porque Maria era melhor do que as outras mulheres, mas porque Deus havia agraciado aquela mulher para que ela fosse um instrumento de Deus, para que a semente da mulher viesse e existisse e habitasse entre nós e pudéssemos ver o verbo encarnado, como João descreve no capítulo 1, no versículo 14. Então Noé achou graça, recebeu graça do Senhor. E então, por que Deus concedeu graça a Noé? Porque Deus havia prometido a semente. E se Deus matasse todo e absolutamente o gênero humano, de onde viria a semente? O plano da salvação teria sido o quê? Cancelado. Não haveria redenção. Porque a semente da mulher não haveria nascido. E a semente da mulher não haveria de nascer porque não haveria gente. Então, o plano de salvação seria cancelado. Mas Deus preservou Noé e a sua família. E depois que desceram da arca, Deus fez uma aliança com Noé. E quais foram os termos da aliança que Deus fez com Noé? De que Noé, com a sua família, o que foi que Noé recebeu da parte de Deus? O mesmo mandato que Deus deu a Adão e Eva: crescer e multiplicar, porque agora era uma grande família que precisava se multiplicar. Deus faz uma aliança com Noé, aliança de preservação, aliança de relacionamento, porque a promessa da redenção precisava ser mantida, a semente da mulher precisava nascer, e não era a corrupção do gênero humano que haveria de cancelar o plano redentivo. E Deus então, ferindo mais uma vez a história, em Gênesis capítulo 12, se apresenta para um homem chamado Abrão, que assim como Noé, era um homem que não conhecia a Deus, mas que Deus se revela a ele, porque a redenção nunca é e nunca vai ser uma ação do homem para com Deus, uma ação do homem provocando os favores de Deus, mas é a ação de Deus indo ao encontro do homem perdido. E Deus se revela a Abraão, mudando o nome dele para que houvesse uma perspectiva reflexiva, dilatadora dos planos de Deus. Veja bem, Abrão deixou de ser Abrão para ser Abraão, um pai de muitas nações, porque a partir da nação que agora seria formada, Deus haveria de formar um povo muito maior. Os hebreus que vêm de Éber, os israelitas que vêm de Jacó, formando o povo escolhido de Deus. E Deus escolhe um povo e forma um povo para si. A partir de Gênesis capítulo 12. Deus formou um povo para si. Você pensa que é porque havia entre tantas pessoas um povo ali diferente? Não, porque Abraão não conhecia o Senhor. Abraão fora criado numa família de pagãos, de idólatras. Não é que havia alguém melhor do que o outro. Não. Deus disse: eu vou escolher, eu vou separar, eu vou santificar, porque está todo mundo naquela situação que nós conhecemos, todo mundo farinha do mesmo saco. E Deus então forma um povo para si, até que Deus revela a sua vontade, a vontade de Deus, que havia sido revelada em Êxodo, nos 10 mandamentos, quando, conhecendo a vontade de Deus,
o povo iria se relacionar com Deus, e sabendo a vontade de Deus, saberia inclusive como era que ele ia se relacionar com o seu próximo, inclusive na guarda do sábado, porque a guarda do sábado na lei refletia exatamente aquilo, o teor da essência revelada a Adão. O propósito da guarda do sábado era exatamente o descanso, o deleite. Mas quando nós vamos em Deuteronômio, nós vemos que Deus vincula a guarda do sábado, que é o dia do descanso dado para Adão e Eva no paraíso, esta guarda do sábado, que é o dia do descanso, o dia do deleite, agora em Deuteronômio tem uma nova significação. Deuteronômio é quando é a repetição da lei. Mas agora Moisés traz uma perspectiva adicionante. A guarda do sábado é o dia do descanso, o dia do deleite no Senhor. Mas agora com uma nota aditiva. Porque no dia do Senhor, o Senhor haveria de operar a redenção necessária ao homem. Por quê? E isso está implícito pela perspectiva libertadora que Deus operou por meio de Moisés, tirando o povo do cativeiro egípcio. E agora o povo iria no dia do Senhor ter todo o deleite e celebrar no dia do deleite a redenção operada por Deus. O tempo não me permite, senão seguiríamos não a linha roxa, mas a linha da redenção, até que chegássemos em Hebreus, onde Deus vai falar por meio do seu servo. Havendo Deus falado de muitas formas, de várias maneiras, pelos pais e pelos profetas, fala agora pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, a história bíblica é a história da redenção. A história bíblica é a história do plano de redenção, idealizado, executado, conduzido pelo poder do Senhor, através do seu Filho, no pacto da redenção, onde o Pai envia, onde o Filho executa e onde o Espírito aplica a obra redentiva na vida daqueles a quem Ele escolheu para serem alvos da graça transformadora de Deus. Tendo isso como pano de fundo, como Dona Geni costuma dizer, Reverendo Adriano, o pano de fundo foi muito grande. Mas tendo esse pano de fundo grande, já que nós não teremos escola bíblica dominical, tendo esse pano de fundo grande, agora nós vamos fazer a leitura daquilo que está em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 em diante. Mas do versículo 1 ao versículo 2, Paulo vai trazer uma lembrança aos irmãos, dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, pelo evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A palavra evangelho, que é boa nova, uma boa notícia. A boa notícia qual é? É que Deus estabeleceu a história da redenção. A minha pergunta é: por quem Cristo morreu? John Owen, um grande puritano do século XVI, um congregacional piedoso, tem um livretozinho pequenininho, muito bom, dá para ler. O título do livro é Por quem Cristo morreu? Cristo morreu pela sua igreja, pelo seu povo. A questão não é se o sacrifício de Cristo seria suficiente para salvar a humanidade. É claro que sim, que o sacrifício de Cristo seria suficiente para salvar a humanidade. É claro que se Deus quisesse salvar a humanidade de outra forma, Ele também faria.
Mas ele decidiu que faria, que executaria o seu plano de redenção por meio do seu filho, por meio do sacrifício, por meio da obediência do seu filho, para que a igreja pudesse ser alcançada, redimida, resgatada. Então, Cristo morreu pela sua igreja. A boa nova, portanto, é para a sua igreja. Aí você me pergunta, onde está a igreja do Senhor? A igreja está em todos os lugares deste mundo, em todas as nações, em todas as tribos, em todos os rincões desse país, que são aqueles que são pretos, brancos, pardos, amarelos, ricos, pobres, doutos, indoutos, mas fazem parte da igreja eleita, do povo escolhido por Deus para ser redimido e fazer parte da Assembleia Santa do Senhor. É este povo, para este povo, que eu não sei quem é, porque não tem na testa de ninguém, dizendo, eu sou eleito, por isso que minha função não é salvar as pessoas, Deus não nos deu o poder e a competência e a missão de salvar ninguém. Deus me deu a missão de anunciar a salvação, porque por meio do anúncio do Evangelho é que vem a fé, e por meio da fé, pela graça, por meio da fé, é que o homem é transformado e vem a ser salvo. Mas o Evangelho também é a ruim notícia, a notícia ruim, porque o Evangelho também é o anúncio do juízo para aqueles que rejeitam o caminho da salvação. Então Paulo diz, irmãos, eu quero lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, por meio do Evangelho. Vocês são salvos, redimidos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí vem a pergunta, qual é a palavra nos termos que o apóstolo Paulo pregou? Como ele diz assim, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei. Qual é o conteúdo dessa palavra? E Paulo traz um resumo que vai do versículo 3 ao versículo 8, que diz o seguinte, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que é que Paulo entregou? O Evangelho, porque ele recebeu esse Evangelho. De quem? Do próprio Cristo, que o chamou, que o vocacionou e que deu a ele a missão e o conteúdo para ser anunciado. Porque antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E aí Paulo fazendo menção de Isaías 53, do versículo 5 ao versículo 12, traz exatamente a palavra profética do Velho Testamento, apontando para Jesus, o Cristo. Então Paulo vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo não morreu para nos dar uma vida boa aqui na terra. Cristo morreu para nos resgatar da condenação dos pecados. Se você acha que a morte de Cristo vai trazer bens materiais à sua vida, você está lendo outra Bíblia e não a minha. Porque a morte de Cristo não é fator garantidor de prosperidade material, de vida longa aqui na terra, de bem-estar e de ausência de lutas e de dificuldades. Eu não conheço esse Evangelho. Esta não é a boa nova da Bíblia. Eu não tenho compromisso com este outro Evangelho. Como Paulo também está dizendo que não tinha compromisso, porque o que Paulo anunciou foi isso, que Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. O que já é suficiente, porque quando nós saímos da condenação, da situação de culpados diante de Deus, somos declarados justos, sem dívida diante de Deus, e a maior bênção e a maior prosperidade que alguém pode receber. Antes de tudo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Porque a ressurreição de Cristo não era algo que estava ao sabor da história, mas controlado pelo desígnio e pelo propósito de Deus. O salmo que está registrado no Salmo 16 e tantos outros salmos que são messiânicos, que mostram o Cristo bendito, o Salmo 16, do versículo 8 em diante, vai mostrar, entre outros tantos, como Isaías e outros profetas, e todo o Velho Testamento que aponta para Cristo, todo o sistema de sacrifício no templo, no tabernáculo, os móveis que faziam parte do Santo dos Santos, a bacia de água que representava a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o Logos, quando Cristo, depois de lavar os pés dos discípulos, dizendo àquele homem cujo temperamento era oscilante, Pedro, diz assim, que queria tomar um banho, então Jesus disse para ele, vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. O candelabro que fazia parte do Santo dos Santos, e que Cristo vai chegar no dia da festa, entrando no templo e vai dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Assim como Deus proveu alimento para o povo que estava peregrinando no deserto, o maná que caiu do céu, Jesus é o pão vivo, melhor do que o maná que cai do céu, que veio do céu, que encarnou, segundo a revelação de João, no capítulo 1, versículo 14. Mas Jesus também é o rei que lidera o seu povo, assim como a vara de Arão, que tanto representava a liderança como intercessão, Cristo é o sumo sacerdote, conforme o autor de Hebreus estabelece, o sumo sacerdote que nos apresenta diante de Deus de forma definitiva. Ele é a luz do mundo, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água que nos purifica de todo pecado, Ele é o sumo sacerdote que nos apresenta diante de Deus, sem que para isso Ele tenha que oferecer sacrifício por si. Mas Ele também é o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele também é o sacrifício. Você percebe a miséria do homem? Deus realiza absolutamente tudo. Ele é o sacerdote, Ele é aquele que ilumina o homem que está na escuridão, Ele é aquele que lava a sujeira do homem, Ele é aquele que alimenta e mata a fome do homem, Ele é o próprio sacrifício. O Velho Testamento já falava de Cristo, já apontava para Cristo, já mostrava Cristo, e vindo à plenitude dos tempos, Cristo se fez carne e habitou entre nós. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, segundo as Escrituras. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, ou seja, a época de Paulo. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que menos sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, Paulo fortalece o argumento, mostrando que o evangelho, na sua essência, se traduz na manifestação do poder de Deus, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados, e a maneira por meio da qual Ele morre pelos nossos pecados é entregando-se como oferta suave e perfeita diante de Deus, mas vencendo a morte para nos dar vida. Eu tenho falado aqui sobre os dois aspectos da obediência de Cristo: a obediência ativa e a obediência passiva. Na obediência passiva, Cristo sofre no seu corpo
a condenação dos nossos pecados. Ele nos livra da condenação dos pecados. Ele nos livra da ira de Deus. Sabe, o texto é muito simplório quando vai revelar a exclamação de Cristo, o grito de Cristo quando ele disse: Pai, por que me desamparastes? Essa frase, irmãos, revela a manifestação da justiça de Deus, punindo o pecado de todos aqueles que foram escolhidos para ser punido na pessoa de Cristo, ou seja, os meus pecados, os seus pecados, porque Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida. Então, a essência do Evangelho é o amor de Deus que resgata o pecador e faz isso pela oferta extraordinária que é o corpo de Cristo, que é morto, sepultado, mas que também vence o grilhão da morte e se apresenta diante de testemunhas. Do versículo 12 ao versículo 19, nós encontramos ainda a força argumentativa desta salvação, quando ele diz: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então veja só, o que Paulo está trazendo é uma situação lógica. Entre os gregos, quando Paulo foi pregar lá no Areópago e falou da ressurreição, os gregos pensavam que a ressurreição era mais um deus ou uma deusa, uma divindade acerca de quem eles precisavam ouvir. Mas a ressurreição é a operação do poder de Deus na vida de Cristo, para que Ele pudesse nos dar a vida eterna. Então veja bem, a lógica que Paulo diz veja bem, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Esta questão é uma questão doutrinária importantíssima, fundamental, essencial, é coluna, que não se pode negociar, que não se pode negar, que não se pode retirar. Porque se você tira a certeza da ressurreição de Cristo, você está fundamentado, sabe em quê? Em nada. Na verdade, a argumentação de Paulo é que nós continuamos na nossa miséria. Porque se não há ressurreição dos mortos, se isso não é possível, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, ou seja, não adianta pregar o Evangelho, porque o Evangelho não terá o poder de transformar as vidas, de mudar as vidas na situação em que o ser humano está. Não há o que mudar, porque Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, nós estamos acumulando pecado sobre pecado, porque se os mortos não ressuscitam, e nós atribuímos a Deus que Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e os mortos não ressuscitam, nós estamos atribuindo a Deus algo que Ele não fez, porque os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, sabe aqui quem pode dizer que tem o perdão dos pecados? Ninguém. Todos nós estamos na mesma situação de outrora. Estamos brincando de sermos religiosos, buscando o favor de Deus, só que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem esperança, sem perdão, sem vida eterna. Ainda mais, versículo 18, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, está ruim para nós,
que estamos vivos, se os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, está ruim para a gente e está ruim para quem já morreu. Porque quem já morreu está no inferno, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque se a nossa esperança em Cristo não inclui a certeza de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, não há novidade de vida, dona Josefa. Não há propósito de existência. O que nos dá a esperança de uma vida melhor não é que nós vamos alimentar, que o próximo governo vai fazer alguma coisa por nós. Porque não vai, dona Josefa. A nossa esperança não é que a educação nos traga dias melhores, de que uma boa profissão. Não se iluda imaginando que no dia que você passar no concurso público, que você for um juiz, um médico, um administrador, um grande empresário, não se iluda imaginando que quando tudo do ponto de vista material estiver bom na sua vida, aí as coisas vão melhorar. Sabe por quê? Sabe o que é que vai mudar? Nada. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Porque não é o dinheiro que é a solução das nossas necessidades. Não são títulos. Irmãos, eu tenho falado isso e vou continuar falando até que o conselho me mande embora dessa igreja. Quando o conselho não me quiser mais, aí o conselho diz assim: pastor, nós queremos um pastor que traga bolinhas, coraçõezinhos, mensagens que são afáveis, agradáveis ao coração, que me faça sorrir e que me faça ter uma esperança de dias melhores aqui na terra. Eu não vou fazer isso. E se o conselho quiser, eu saio da igreja, mas eu não vou fazer isso. Porque a mensagem do Evangelho é o que é. Não há esperanças sem a convicção dos pecados. Não há esperança sem o arrependimento dos pecados. Não há esperança sem Cristo que perdoa os pecados. Não há esperança sem o novo nascimento. Não há esperança. Não é o sistema de segurança pública que vai nos dar segurança. Não é o nosso concurso público, não é o nosso dinheiro, não é a nossa renda, não é o nosso sangue, não são os nossos títulos. A nossa esperança não deve estar fundamentada nestas coisas. A nossa esperança está em Cristo e no fato de que Ele morreu e ressuscitou. Por quê? Paulo agora vai para a última parte argumentativa, que vai do versículo 20 ao versículo 24, e encontra consonância nos versículos 52 ao versículo 58, que diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo está aqui, ele vai falar isso inclusive melhor noutra carta, quando em Tessalonicenses, salvo engano, ele vai desenvolver esta perspectiva da vinda de Cristo. Mas Paulo vai dizer, assim como Adão, todos pecaram, em Cristo somos vivificados. Porque Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, no versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, porque foi para isso que Cristo veio, para morrer pelos nossos pecados. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim,
quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Paulo vai falar agora do efeito da morte e da ressurreição de Cristo na vida daqueles que creem nele, na vida daqueles que foram alcançados por ele, na vida daqueles que foram transformados e tiveram seus pecados lavados, perdoados e agora são novas criaturas em Cristo e cuja esperança encontra-se fundamentada na ressurreição de Cristo e na certeza de tal como Cristo ressuscitou, eu e você um dia haveremos de ressuscitar. A ressurreição que Cristo experimentou é a ressurreição que eu vou experimentar. Se você não crê nisso, você precisa se converter. Se isso para você não é um fato, é porque alguma coisa está errada. É porque você não aprendeu o Evangelho. É porque o Evangelho não alcançou a sua vida. É porque a boa nova de Cristo não transformou a sua vida. Mas todo aquele que pertence a Cristo tem a certeza de que vai morar com Ele. É por isso que nós estamos domingo após domingo, no dia do Senhor, porque nós celebramos a Ele, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, está à destra de Deus e também está, por meio do seu Espírito, habitando na igreja, na vida daqueles que pertencem a Cristo. Se você pertence a Cristo, você tem o Espírito de Cristo. Se você pertence a Cristo, você teve os seus pecados perdoados. Se você pertence a Cristo, você é nova criatura. Seja você velho, me permita, porque a pessoa envelhece. A tecnologia evolui, as pessoas ficam tentando amenizar. Mas a gente envelhece. Eu quero um dia, queira Deus permitir que eu envelheça como você, meu irmão. Um jovem, um senhor bonito, forte. Porque se eu não envelhecer, eu vou morrer novo. Tirando Cazuza, que é um jovem do cabelo branco. Mas você que é velho, você que é velha, você que é nova, que é adolescente, que é jovem, todos nós precisamos um dia passar pelo acontecimento extraordinário chamado novo nascimento. Porque é isso que vai nos garantir a certeza da vida eterna. Do versículo 52 ao 58, além da esperança da vida eterna, a certeza do julgamento de Deus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta ressoará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso parece história de carochinha, não é? Parece conto de fadas. História dos sete anões, do Saci Pererê, da Cuca, da mula sem cabeça. E para aqueles que não foram transformados, mas para aqueles que pertencem a Cristo, é certeza de poder, porque é isso que Paulo fala, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos ler junto? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
qual é a expectativa de compensação que você espera receber? Sabe qual é a expectativa de compensação que esperamos receber por estarmos envolvidos na obra do Senhor? A certeza de que um dia o nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, que o nosso corpo corrupto se revestirá de incorruptibilidade. Esta é a certeza, irmã Damares, de que a igreja pertence ao Senhor. Assim como Cristo, Eleide, ressuscitou e venceu a morte, nós em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos, porque com Ele vencemos a morte. Então, no domingo, é o domingo da ressurreição, não esse domingo, como o domingo da Páscoa, porque a Páscoa já aconteceu na nossa vida, ela já se deu no dia em que Deus, por meio do seu Espírito, aplicou os méritos da morte substitutiva de Cristo na minha e na sua vida. E agora nós não celebramos mais a Páscoa, porque não somos judeus, somos cristãos. Sabe por quê? Porque nós não celebramos a Páscoa. Não celebramos a Páscoa porque Cristo é a nossa Páscoa. Domingo que vem, hoje à noite, quando você vier para o culto, venha na certeza de que Cristo é a sua Páscoa. Domingo que vem, de manhã e de noite, quando você vier para a igreja, venha na certeza de que Cristo é a sua Páscoa. Quando for daqui a 15 dias, você venha para a igreja no dia do Senhor, porque você sabe que Cristo é a sua Páscoa. E todos os outros domingos que Deus haverá de nos conceder durante esse ano, se Ele nos conceder vida e oportunidade, são domingos em que celebramos o Cristo bendito que é a nossa Páscoa. Nós não precisamos e nem podemos mistificar este dia, porque senão ficamos parecidos com os judeus. Não é o domingo de Páscoa que significa alguma coisa, mas é a Páscoa em Cristo Jesus. Aquilo que Ele já fez. Ele é a nossa Páscoa. Por isso que domingo após domingo, Paulo, estamos aqui celebrando o Cordeiro que morreu, mas também o Cordeiro que venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, tanto eu, quanto você, quanto a igreja do Senhor, temos a certeza que fomos libertos do domínio do pecado, como também recebemos a vida eterna e haveremos de gozá-la quando Ele voltar. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. E se você não deseja o céu, é porque você é terreno. Se você é terreno, é porque você é carnal. Se você é carnal, é porque você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, é porque você não é crente no Senhor Jesus. E você precisa arrepender-se dos seus pecados. A religiosidade não leva ninguém para o céu. Converta-se ao Senhor Jesus, crendo que Ele é a resposta de Deus para as nossas impossibilidades, crendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, crendo que Ele é a semente da mulher, cuja promessa encontra início em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e que habitou entre nós e entregou o seu corpo por todos nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê certeza da vida eterna. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao nosso Deus. E nesta manhã, ainda entregando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. É assim, querida regente, agora é a oferta, né? Entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que é o nosso convidado, não se constranja a isso, embora fique livre para fazê-lo segundo a sua liberdade e boa vontade. Este é um ato dos membros da igreja que fazem com muita alegria, com muita satisfação, no ato de gratidão pelo que o Senhor é e fez. Você pode levantar uma de suas mãos, um dos diáconos irá até você, ou usar da tecnologia e fazer a transferência. Vamos adorar o nosso Deus. Amém, irmãos.
as procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tem de levar, contas muitas bênçãos, não duvidarás. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Oremos, irmão. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por este dia, Deus. Obrigado pelo teu maravilhoso amor, porque tu nos alcançaste, Deus, através do sacrifício de Cristo, Senhor. Obrigado porque Ele vive e podemos crer no amanhã, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Tu és o Deus da nossa provisão, Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade e o privilégio que temos de devolver a Ti os nossos dízimos e ofertas, Senhor. Recebe, ó Pai, esses valores aqui arrecadados, ó Deus. Dá sabedoria ao conselho desta igreja para administrá-lo de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Teu é o reino, precioso Jesus, aqui desceste, estás entre nós, louvaremos-te, ó Cristo, para sempre, amém. Senhor da graça,
Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar. Nós vamos adorar o nosso Deus. Ele nos salvou. Não há merecimento de nenhum de nós. Nós precisamos entender a profundidade da mensagem da cruz. Ela é transformadora. Ela dá significado ao ajuntamento do povo de Deus. Ela traz propósito à nossa vida. Não há propósito fora da cruz. Não há igreja fora da cruz. Tudo isso aqui perde o significado sem a cruz de Cristo. Tudo isso aqui é nada sem Cristo. Nós vamos orar nesse momento. E vamos fazer isso de joelho. Vamos ficarmos todos de joelhos nesse momento. E vamos orar. Se você tiver algum problema no joelho, não fique. Mas se você puder, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós estamos diante de Ti, desnudos de nós mesmos, Senhor, porque não há dignidade, não há crédito, não há mérito, nenhum de nós é suficiente em nós mesmos, Senhor. Somos carentes, pobres, miseráveis, necessitados. Nós queremos, ó Deus, te adorar na Tua santidade, pelo Teu poder, pelo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso. Obrigado por este momento precioso em nossa vida, em que somos fortalecidos pelo ajuntamento solene, mas sobretudo, ó Pai, pela Tua presença abençoadora. Isso só é possível porque o Senhor venceu a morte. Tu estás aqui conosco, ó Deus. Aquele fato que ocorreu há mais de 2000 anos, ó Pai eterno, foi tão significativo e é tão poderoso que muda a história e muda a vida de todos nós. Nós só estamos aqui na Tua presença porque Tu morrestes e ressuscitou, ó Deus. Porque Tu ressuscitaste, Tu és o nosso Rei bendito, Tu governas a Tua igreja, Tu santificas, ó Deus, os Teus servos, Tu, ó Pai, opera na nossa vida tudo o que é segundo a Tua vontade, tanto o querer como o realizar. Pai, nós não temos forças para continuar, nós não temos condições de seguir adiante sem a Tua graça, sem o Teu poder. Ó Pai, segura firme nas nossas mãos e conduza cada homem, cada mulher, cada criança, cada família na Tua presença, Pai amado, segundo o Teu poder e o Teu querer. Pai da glória, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida. Queremos nos alegrar, Pai, porque podemos sim dizer que o Senhor é a nossa Páscoa, que os nossos pecados foram perdoados e que o Teu Espírito habita em nós e que haverá de operar em nós, ó Deus, tudo o que é necessário para que progridamos em santidade, até que um dia, Senhor, estejamos contigo na glória. Nos fortalece, nos guarda de todo mal, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ainda fazer mais uma oração, agradecendo pela vida do nosso irmão Germano, que hoje completa mais um ano, dia 4 deste mês, o nosso irmão João Vitor, filho do nosso irmão Germano. Ontem a nossa irmã Rona, completou mais um ano de vida, que coisa boa. E um detalhe significativo, o coral também é um coral internacional,
né? Que canta em outras línguas, literalmente, né? Esse é um coral pentecostal, né? Que canta em outras línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar também por Dona Severina. Dona Severina é a mãe da nossa irmã Carla, que está passando por uma dificuldade de saúde muito crítica ali no sertão, na cidade de Pombal. Vamos pedir para que Deus tenha misericórdia de Dona Severina. E hoje é aniversário de Caleb, o pequeno Caleb também. Caleb é uma criança extraordinária, sabe? Ele, como todas as outras crianças daqui, Caleb sempre está ali, lendo a Bíblia, cultuando a Deus, e que Deus abençoe a vida de Caleb mais e mais. Vamos colocar essas coisas diante de Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, que durante essa semana e hoje alcançam mais um ano de vida. Que repouso sobre a vida de Germano, João Vitor, Rona, Caleb, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Que eles sejam supridos na necessidade de cada um, fortalecidos, santificados, sustentados para o louvor do teu nome. Concede a eles, ó Deus, vida longa, com saúde, paz e prosperidade. Queremos colocar diante de ti a vida de Dona Severina, mãe da nossa irmã Carla, e te pedimos, tenha misericórdia, ó Deus, e opera na vida dela o restabelecimento da sua saúde, a melhora, e que nós possamos aqui, ó Deus, cantarmos de agradecimento pela restauração, pelo restabelecimento da sua saúde. Se ela não te conhece como real e suficiente Salvador de sua vida, que o Senhor sirva-se dessas circunstâncias para transformar a sua vida. Pai bendito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Sente por um instante, nós já encerramos o culto, mas existe apenas uma coisa.